Hoje a gente vai falar sobre o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o PGRS, pois é um documento muito elaborado pelos profissionais do meio ambiente, que trabalham com consultoria ambiental na elaboração desse documento. E também vou estar falando sobre os principais pontos que devem ter no Plano de Gerenciamento de Resíduos. Meu nome é Gustavo Gutenberg, sou engenheiro ambiental e esse canal aqui é dedicado para os estudos e processos ambientais e muito mais ao longo dessa jornada. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que é muito executado em diversas atividades, seja na mineração, seja na indústria, seja no comércio, seja para atividades voltadas para a construção civil, para resíduos voltados para hospitais, para resíduos urbanos, para o transporte. Resíduos perigosos também precisam do plano de gerenciamento de resíduos. Resíduos agressivo-pastoris. Todas essas atividades precisam especificamente do plano de gerenciamento de resíduos. Então, todas essas atividades é uma oportunidade para você estar elaborando um PGRS, que já estão dispostas na Lei 12.305, relacionada à Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que já é uma lei que a gente já deve utilizar ali para nós termos uma noção inicial para a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos. E a outra é uma norma regulamentadora, que é a NBR 10.004, que vai auxiliar mais ainda na elaboração e execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Muito bem, já sabemos agora os principais documentos que a gente deve ler antes de iniciar um plano de gerenciamento de resíduos. Só para termos uma noção ali, para a gente iniciar ali aquele PGRS, que é a 12.305 e a NBR 10.004. Agora vamos falar sobre os principais pontos que devem conter ali no gerenciamento de resíduos, que são os procedimentos operacionais, que eu vou contar em detalhes cada um como deve ser realizado e como é realizado. Muito bem, nesses procedimentos operacionais, ele é dividido em algumas partes. Por exemplo, é dividido em segregação, após isso vem para o acondicionamento, depois o transporte interno, depois vem o armazenamento, após isso vem o tratamento, a coleta, o transporte externo e a disposição final. E eu vou contar como é feito cada um desses procedimentos operacionais para você. E como eu já disse anteriormente, nós utilizamos a 12.305, que é a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e a NBR 10.004, nos auxiliar na elaboração do PGRS, certo? E nesse ponto aqui, que é o ponto inicial dos procedimentos operacionais, a segregação, nós já vamos utilizar ali a norma regulamentadora 10.004, que tem ali uma classificação de classe 1 e classe 2, de resíduos perigosos e resíduos não perigosos. Os resíduos perigosos são resíduos de classe 1. Os resíduos não perigosos são resíduos de classe 2, certo? Então, independentemente da sua atividade, nela deve conter, no PGRS em si, deve conter a segregação. Essa segregação é o ato de descartar aquele resíduo. Automaticamente, quando você está descartando aquele resíduo naquela lixeira, você está segregando aquele resíduo, certo? Então, nós temos que estabelecer na segregação os resíduos perigosos e não perigosos. Os perigosos vão para uma lixeira específica, os não perigosos vão para outra lixeira específica, certo? Por exemplo, o lixo não perigoso, que é o papel, o plástico, o vidro, vai para uma lixeira comum, certo? E claro, durante a segregação do teu resíduo, quando você vai escrever no PGRS, tem que estar descrito lá a quantidade em litros da lixeira, seja 90, 50, 30 litros, que dará naquela lixeira de resíduos. Inclusive no recipiente perigoso também. Também tem que ter a quantidade em litros do teu PGRS, certo? Agora, pode ser segregado em lixeira, pode ser outro tipo de armazenamento, seja um container, em um armazém, é a segregação. O acondicionamento ele trabalha em conjunto com a segregação, pois à medida que aquele resíduo ele é descartado naquela lixeira, ele é acondicionado.
À medida que aquele lixo está ali dentro daquela lixeira, ele está sendo acondicionado, certo? Agora, claro, para a gente utilizar o acondicionamento, nós necessitamos de outras legislações, pois não devemos apenas nos basear em duas, que é a 12.305 e a 10.004. Agora nós precisamos de outras resoluções para nós utilizar melhor, que não são bem resoluções, mas sim normas regulamentadoras, que são NBRs, que serão utilizadas nessa fase de acondicionamento de resíduos, que é a 12.235 e a 11.174, que são relacionados a resíduos perigosos e resíduos de classe 2, inertes e não inertes, que nós vamos utilizar na fase de acondicionamento. E na fase de acondicionamento é quando nós estabelecemos o tipo de lixeira que será armazenado aquele resíduo. Seja um container, seja um armazém para resíduos maiores, como pneus, ou seja tambores em si, ou lixeiras comuns. Essa é a fase de acondicionamento. E essa parte, inclusive, também é a parte que nós estabelecemos, aonde cada lixeira, container, será localizado. Será localizado em cada sala, em cada compartimento, em cada ponto específico que será localizado naquela lixeira, certo? Inclusive, temos a quantidade específica ali daquele recipiente, seja 90 litros, seja 50 litros, seja 40 litros. Essa é a fase que nós podemos interpretar como a fase de acondicionamento do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. O terceiro ponto dos procedimentos operacionais que devem ser colocados ali no PGRS é o transporte interno, a coleta interna. Porém, essa coleta interna ela tem muito mais responsabilidade para você que vai fazer o PGRS, porque essa coleta interna ela vai ser feita por um profissional habilitado ou por um funcionário ali que trabalha ali naquela indústria, naquela atividade em si que você está elaborando o PGRS, certo? E automaticamente você tem que utilizar normas regulamentadoras voltadas para a segurança do trabalho, onde você tem que utilizar a segurança ali com aquele trabalhador, seja EPIs e outros procedimentos de segurança, porque você vai estar transportando ali resíduos perigosos e não perigosos para outro ponto ali daquela área, certo? Então, nessa parte de transporte interno, você vai especificar se esse profissional vai buscar esse recipiente em um carrinho de rodas ou em outro tipo. Como vai ser esse transporte? Vai ser através de um carrinho? Vai ser arrastando? Entendeu? Como é que vai ser feito esse transporte? Você vai ter que especificar aí. Além disso, além de todos esses pontos que você deve colocar no PGRS, outro ponto é estabelecer os horários que serão coletados esses recipientes. Se é diurno, se é noturno, e inclusive também os dias da semana. Se é só segunda, quarta e sexta, no período que tem menos movimentação de funcionários, e etc. Tem que colocar na parte de transporte interno do PGRS, certo? Se é em containers que serão colocados ou retirados ali quando o recipiente exceder a sua capacidade máxima, certo? E aonde serão colocados. Essa é a parte 3 dos procedimentos operacionais, que é a parte de transporte interno do resíduo. O quarto ponto é o armazenamento. O armazenamento, nós não vamos utilizar a NBR 12.235, porque está voltada para o armazenamento de produtos perigosos. E claro, é bom lembrar que existe outras NBRs ou resoluções que estejam voltadas para o transporte interno, para a segregação e armazenamento que você deve utilizar, inclusive que são específicas para o seu estado. Então é bom você dar uma pesquisada, uma estudada, se tem legislações voltadas para o gerenciamento de resíduos em si específicas para a sua cidade ou seu estado, seja na parte de coleta interna, na segregação, no acondicionamento. Então é bom saber disso. No armazenamento, ainda vamos utilizar a NBR 12.235, que também está relacionada ao armazenamento. O armazenamento é quando aquele transporte interno é para onde vai aquele recipiente, onde ele vai ser colocado, certo? Aquele recipiente que vai passar o maior número de tempo, é necessário ter um local específico de armazenamento.
Agora, como por exemplo, os resíduos não perigosos, que são os resíduos comuns, não é necessário um armazenamento específico, certo? Porque automaticamente, aonde eles são armazenados, vem a coleta externa para coletá-los e levá-los, certo? Então não é necessário um armazenamento específico para os materiais não perigosos. Agora, claro, se a sua atividade tiver um armazenamento de resíduos não perigosos, é bom colocar no teu PGRS, tá bom? Já dos resíduos não perigosos, no caso, vem uma empresa específica coletar esses resíduos perigosos, então esses resíduos perigosos têm que ser colocados em um local específico, certo? Livre de intempéries, livre de umidade, livre de calor, tem que ser um local seguro, certo? E estabelecer dia da semana que vai ser coletado esses resíduos perigosos desse armazenamento. Então, essa é a parte de armazenamento desses procedimentos operacionais que deve ser colocado no gerenciamento de resíduos. Agora, o tratamento você vai colocar apenas se a sua atividade estiver utilizando algum tratamento de resíduos, seja uma separação de água e óleo, seja uma estação de tratamento de esgoto, seja um incinerador ou alguma tecnologia que faça o tratamento daquele resíduo. Você deve colocar ali naquela parte de tratamento dos resíduos, como são utilizados. Mas se não houver algum tratamento, é bom você dar alguma sugestão de como pode ser realizado e mostrar a realidade. A coleta e o transporte externo é o ponto que você tem que dar muita importância no seu PGRS, porque é quando o recipiente é colocado fora ali daquele ambiente e vai ser pego ali pelo profissional, pelaquela empresa especializada ou não, para ser levado para outro local. Agora depende, claro, do seu tipo do resíduo. Se for resíduo não perigoso, resíduo comum, automaticamente vai ser coletado pelo serviço público. E você tem que colocar ali no teu PGRS, que vai ser coletado pelo serviço público o resíduo comum. Agora, se a tua atividade ali tiver resíduo perigoso, você vai contratar uma empresa especializada para fazer essa coleta, que deve ser colocado também ali no PGRS. E evidenciando ali, olha só, você tem que colocar o contrato de serviços no teu PGRS, porque é tipo uma comprovação que você está contratando uma empresa para fazer uma destinação adequada desses resíduos, certo? E nesse ponto, ali nessa etapa desse procedimento operacional, é a parte que você pode fazer uma logística reversa, onde você pega o recipiente e pode voltar ali para o vendedor. Você pode fazer uma coleta seletiva, pode fazer uma reciclagem, um reaproveitamento. É uma parte que você pode utilizar um destino ambientalmente correto, certo? Que querendo ou não, o órgão ambiental valoriza muito no teu PGRS. A última etapa do PGRS, que está envolvida com os procedimentos operacionais, é a disposição final, onde você vai colocar, descrever no PGRS para onde cada resíduo vai. Por exemplo, os resíduos comuns irão ser direcionados pelo transporte público, pelo serviço público, para o aterro sanitário. Os resíduos perigosos serão coletados por empresas especializadas e serão tratados por eles, certo? E algum outro resíduo específico será realizado uma logística reversa, irá voltar para o transportador. Agora, claro, como vai ser feita essa coleta especializada, vai ser utilizado o serviço público, vai ter feito logística reversa, você vai precisar de documentações para comprovar isso. Seja um certificado de incineração, seja um certificado de coleta, um certificado de disposição final. Tudo isso você tem que colocar no teu PGRS para você comprovar que isso está acontecendo. Esses pontos do procedimento operacional, vocês devem dar total relevância e importância quando você elaborar o PGRS, seja na segregação, no acondicionamento, no armazenamento, transporte interno, externo, coleta e disposição final. Você tem que focar nessa parte, certo? Claro,
não diminuindo o restante do PGRS. Mas essa parte é uma parte que deve ser bem descrita e bem detalhada. E para quem tiver mais dúvidas, coloque nos comentários que a gente vai responder na medida do possível. Para quem gostou do vídeo, já deixa o like, já ativa o sininho para sempre receber as notificações de postagens de vídeo, já compartilhe com seus amigos e para quem ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. E vamos continuar revolucionando a área ambiental aqui no YouTube.